Obrigado, senhor presidente. Wagner Monte. Senhores deputados, senhoras deputadas presentes, 31 de março de 2016, um dia triste para a democracia brasileira, porque em 31 de março de 1964, um golpe militar derrubou o então presidente João Goulart, que era vice-presidente e assumiu a presidência da República após a renúncia de Jânio Quadros. Golpe militar que feriu a Constituição de 1946. E, com este golpe, todas as prerrogativas constitucionais foram suprimidas do nosso país. Tanto é que, após o mesmo, diversos atos institucionais foram editados e diversos generais se sucederam no comando ditatorial desse país. Mas os anos passaram e as forças democráticas desse país se insurgiram contra esse golpe militar. Muitos foram sacrificados, muitos foram às ruas lutar para uma nova democracia para esse país. E me incluo entre esses tantos anônimos que lutaram pela reedição da democracia. E eis que ela retornou. E uma nova Carta Magna foi promulgada nesse país, que foi a Carta de 1988, vigente até a presente data, que nos assegura no seu artigo 1º que nós somos a República Federativa do Brasil. E sob a égide desta Carta Magna, aqui sendo governador Leonel de Moura Brizola e sendo presidente da República Fernando Collor de Mello, que, acusado de corrupção por uma Fiat Elba, que era de menor relevância em tudo aquilo que aconteceu, foi submetido a um processo democrático de impeachment no Congresso Nacional, cumprindo o rito constitucional. Estivemos nas ruas a favor do impeachment. Estivemos, tanto nós, muitos daqui que estão aqui, como também o próprio Partido dos Trabalhadores. À época, o governador Leonel Brizola foi um resistente em relação a essa questão. Quem acompanhou a vida pública desse Estado há de ter memória dessa questão. O próprio Partido dos Trabalhadores, deputado Valdec há de lembrar, utilizou, e o deputado Carlos Mink também, utilizou muito nas campanhas eleitorais uma frase do Brizola para combater o PDT em relação ao Collor. Lembra, deputado Luiz Martins? Botavam toda hora nos programas eleitorais a fala do Brizola. Por mim, ele não sairia. O PT fez isso sistematicamente, em todos os programas eleitorais. E eu não esqueci
Aquela época, eu era do PDT. Tive 2 partidos na vida. O PDT, de Leonel Brizola e Marcelo Alencar, e o PSDB. O PT não perdoava. Em toda a campanha, botava o Brizola e a falazinha curta. Por mim, ele não sairia. E estampava a fisionomia de Fernando Collor de Mello. Deputado, o senador, deputado Osório, Lindbergh Farias, liderava a UNE e estava em cima dos carros de som, com o nosso apoio, diga-se de passagem, a preconizar o impeachment do Collor. Então, dentro do rito congressual, aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, mas principalmente escrito na Constituição, Fernando Collor de Mello foi empichado, foi cassado. E registre-se que na Justiça Comum, anos depois, foi absolvido. E o impeachment não foi golpe, foi um rito democrático, com o apoio das forças populares, porque estava tipificado o crime de responsabilidade. Parece até que isto foi apagado da história. Talvez tenha sido para alguns, para mim não, porque eu vivi intensamente essa história. Talvez Vossa Excelência não saiba, deputado Gil Carlos, no dia da votação, estávamos todos entrincheirados na Câmara de Vereadores, assistindo a cada voto, até se constituir na maioria que levou Collor ao impeachment. E assumiu o vice-presidente da República, Itamar Franco. Então, queria que essa página não ficasse esquecida. Deputado André Siciliano, talvez não lembre, porque é muito jovem. Muito jovem. Mas segue a história. Segue a história. Depois de Itamar, vem Sarney, segue a história. Até que se elege Fernando Henrique Cardoso. Deputado Luiz Martins, também há de lembrar. Por baixo, nos 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, posso errar no número, o Partido dos Trabalhadores, onde segmentos do PSOL faziam parte importante, assinaram e propuseram mais de 50 pedidos de impeachment do então presidente Fernando Henrique Cardoso. À época, não era golpe, porque tudo é golpe se é contra o PT. Se é o PT que pratica, seguramente estão ungidos pelos deuses, então estão fazendo o bem. Impeachment não é golpe, é procedimento previsto na Carta Magna desse país, por crime de responsabilidade. Cabe ao Congresso Nacional dizer se ele vai acontecer ou não. E aí é que a verdadeira democracia, gostem ou não, aconteça ou não, há que ser respeitada a decisão do Congresso Nacional. Há que ser respeitada, qualquer que seja a decisão. E eu respeitarei, seja qual for a decisão. Não estarei aqui dizendo que não houve impeachment porque o deputado XYZ se deixou seduzir, ou se houve porque XYZ se seduziu pelo lado contrário. Há que se respeitar as instituições. Concedo a parte ao nobre deputado jovem André Siciliano. Deputado Luiz Paulo, sempre um professor. Em relação aos motivos
do pedido de impeachment, é claro, está muito claro, que em acontecendo dessa forma, que é verdade, é condicional, tem previsão condicional, mas tem que ter um fato determinado. Se acontecer um pedido de impeachment por conta da reprovação ou do parecer contrário do TCU, amanhã nós vamos ter mais de 2.000 prefeitos cassados no Brasil, porque conta reprovada deixa o prefeito inelegível para a próxima eleição, mas não dá o direito de ser cassado pela Câmara. Igualmente, são mais de 15 governadores com problemas também da mesma ordem da presidenta Dilma. E eu quero dizer a Vossa Excelência que é verdade, de novo, é condicional, mas ninguém está dizendo que não é condicional. Está dizendo da forma que está sendo conduzida, é um golpe. E Vossa Excelência, que é um parlamentar experimentado, sabe disso. Fato determinado ainda não há, pode vir a ter. Mas o que está lá, especialmente no primeiro pedido, e ainda é por conta das pedaladas de 2014, que ainda o Congresso não votou ainda o parecer, porque o TCU, Vossa Excelência sabe, não julga, ele emite parecer. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado André Siciliano, eu agradeço a sua parte. Posso ainda dar a parte do deputado Waldeck? Por favor, deputado. Em 30 segundos, deputado. Queria também dizer o seguinte, evidentemente que há previsão constitucional para que tramite no Congresso Nacional, inicialmente na Câmara, que vai discutir a admissibilidade e posteriormente ao Senado, caso seja admitido, que vai julgar, proposta de impeachment. O que eu quero aqui enfatizar na linha do André Siciliano é que é preciso, para fundamentar esse pedido, que haja fato determinado que configure, não é um fato determinado qualquer, é um fato determinado que configure crime de responsabilidade. Até o presente momento, nas palavras, inclusive recentes, veja, do próprio juiz Sérgio Moro, quando de suas escusas ao Supremo Tribunal Federal, ele acrescentou que não via nada de inadequado na conduta da presidenta Dilma Rousseff. Então, eu não acho que seja golpismo o fato de, pura e simplesmente, se interpor um pedido de impeachment na Câmara. Agora, se configura em golpismo na medida em que esse pedido não tenha fundamento na própria Constituição, que claramente diz, como Vossa Excelência conhece melhor do que eu, que é preciso que haja fato determinado que configure crime de responsabilidade. Era isso. Senhor presidente, só concluindo, considerando os apartes dos deputados André Siciliano e Waldeck Carneiro, no meu entendimento, isto é julgamento do mérito. Quem vai julgar o mérito é o Congresso Nacional. E qualquer que seja o julgamento, há que ser respeitado. Mas vamos acabar com essa falácia de dizer que impeachment é golpe. Porque Collor de Mello foi cassado com o PT junto com a gente nas ruas e o PT assinou mais de 50 proposições de impeachment em relação ao governo Fernando Henrique Cardoso. Então, será que o PT, que era golpista, deixou de ser agora? Não. É o rito constitucional. Se estabelece o processo de impeachment na forma da Constituição. E o Congresso, e são duas casas, o Congresso é que vai dizer, no mérito, se é possível ou não. Se não for possível, vida continua. Se for possível, vida continua também, e as instituições e a democracia têm que ser respeitadas. Golpe, não. Nem de direita, nem de esquerda. A Constituição, em primeiro lugar. Impeachment não é golpe.